Olá, bem-vindos ao Despertar Holístico, o podcast onde exploramos o autoconhecimento e a transformação pessoal através de uma abordagem holística. Eu sou a Mariana e hoje temos um episódio muito especial que é sobre a nossa criança interior com a consteladora familiar Inês. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que nos estão aqui a ouvir. É um prazer estar aqui para vos esclarecer mais em como é que a criança interior comanda por vezes, não é? Aos olhos da constelação familiar. Comanda. Olha, e eu vou já começar pegando aí naquilo que tu disseste, que me despertou aqui uma questão que é, às vezes, pronto, é mesmo em sessão e tudo mais, falar com as pessoas sobre a criança interior e sobre muitas vezes ela estar efetivamente no comando, as pessoas ficam às vezes um pouco confusas, mas assim, eu sou adulta e como é que eu tenho uma criança interior? Como é que uma criança interior me está a comandar se eu sou adulta? Sabes? Sim, sim, e atenção, essa pergunta não é descabida. Essa pergunta não é descabida, porque se formos para o racional, claramente, se eu tenho 30 anos, como é que a minha criança de 10 está a tomar conta de mim, não é? Isso já passou, está lá atrás, no passado. Nós estamos no presente, a caminho do futuro. Mas nós também nascemos com um código genético, Uhum. certo? Nós trazemos parecências de pai, parecências de mãe, parecências de avó, de avô, de tios, de primos e por aí fora. Tal e qual, como nós trazemos essas parecências, por vezes até de pessoas que nós não conhecemos, muito mais fácil é de nós trazermos connosco a nossa criança, que é alguém que habitou em nós e que habita todas aquelas memórias que nós tivemos na primeira infância, Uhum. não é? Todos aqueles acontecimentos, rotinas e afins que foram acontecendo durante a primeira infância acompanham-nos até ao fim. Só que nós temos duas possibilidades, que é olhar para elas com amor, aceitando e acolhendo tudo como foi. Porque os nossos pais fizeram o melhor que podiam e sabiam para nos educar. Ou então revoltar-nos e dizer porque a minha infância foi isto, porque a minha infância foi aquilo, porque eu não estou contente, porque. E essas birras vêm para a fase adulta. Ou Diz seja, isso. e estás a falar da criança interior ferida, não é? Porque no fundo nós também temos, vou dizer assim, duas crianças dentro de nós, ou duas facetas da criança. É melhor assim, que eu. Ou Sim, seja, sim. temos a criança interior, posso lhe chamar feliz, penso eu, não é? E a criança interior ferida. Neste A caso, criança estou a falar da ferida. interior estável, Ou isso, exato. estável, temos uma criança estável, uma criança que adora hum, ir correr e saltar nas poças d'água. Uma criança que, quando faz miúdos no insuflável, é inevitável não se sentar lá assim a se alavancar também um bocadinho, não é? Isto é a nossa criança interior feliz. O propósito dela continua no adulto, que é manter a felicidade, manter a espontaneidade. Somos O problema é que condicionados, quando. não é? Diz isto. É interessante estás a falar nisso e agora estou a pensar, não é? Porque imagina, enquanto adultos, muitas das vezes reprimimos essa parte e o quão necessário está a ser as pessoas descobrirem-se e conectarem-se mais com essa criança. Eu gostava de tentar tocar aqui nos dois pontos, ou seja, na criança interior feliz, estável e a criança interior ferida, porque ambas estão presentes enquanto adultos, de A alguma criança forma. interior ferida é como eu já tinha dito anteriormente e posso aprofundar mais, que é Hum? quando nós trazemos as birras da criança para os adultos, ok? Porque eu já tenho 40 anos e a minha mãe devia vir a fazer-me o jantar. Porque já que ela não fez quando eu tinha 10 anos, era sempre a minha avó que me fazia, agora é a obrigação dela vir fazer o jantar. Então, e eu, com 40 anos, quando é que eu assumo a minha postura de adulta? Isso fica para quando? Eu assumir o meu papel e o meu lugar e deixar de apontar o dedo a todos aqueles que eu acho que me devem. É tão interessante, não é?
porque umas coisas nós queremos ser adultos, não é? E para outras, realmente, acabamos por estar mais na postura da criança. E o quão importante é olhar para isso e, e o quão, e o quão isso também afeta os nossos relacionamentos, não é? Também era uma coisa que eu gostava que Muito, pudesses tocar, de forma é que muito. a criança interior ferida, portanto, afeta os nossos relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos. Sim, sim, sim. E isto eu vou falar porque cabe a todos, sejam eles familiares, sejam eles sociais, profissionais, Uhum, seja qual tipo de relacionamento for, afeta. Porque, vamos imaginar, eu estou, equilibrada. Minha criança interior equilibrada, está tudo bem. Qual vai ser o meu estado de espírito para aturar, desculpa, passo o termo, uhum. as tuas birras que estás aí com a criança interior ferida? Estamos a falar no Eu não me vou conectar com a relacionamento. tua energia. Eu não me vou conectar contigo. Porque eu estou em paz comigo, não Uhum. é? Eu estou tranquila. Ok. Tu mandas, até vamos supor, tu és a minha chefe, tu mandas e eu obedeço. Mas mesmo sendo tu a chefia, a parte da chefia, eu continuo a fazer o meu trabalho, estou tranquila e tu estás sempre. E porque ela devia fazer mais, e porque não é preciso eu mandar para ela fazer, e porque a nível profissional, por exemplo, isso está direito a eu me despedir. E como eu, tantos outros. Sim, porque há sempre insatisfação constante, pressão, em Há que, no sempre um. caso, o chefe é que está sobre o comando da criança interior ferida. É isto? Sim, exatamente, exatamente. Ou seja, ou quem estiver com a criança interior ferida, uma das situações que ocorre muitas vezes, acontece mesmo muito, que é eu cobrar aos outros aquilo que eu acho que a minha mãe e o meu pai me deviam ter dado. Que eu acho. Isso é muito Porque depois interessante. temos aqui duas perspectivas. Temos a perspectiva da criança com 10 anos, que se nós não evoluirmos com essa criança, acompanha-nos mais uma vez para a vida adulta, e nós com 40 anos vamos olhar para isso como se tivéssemos 10 anos. Porque eu não fui para o futebol e eu queria ter ido para o futebol, e eu não fui porque a minha mãe não me deixou. E Sim, e será que tudo aquilo podemos que a tua mãe te dizer, deu. desculpa interromper, mas será que nesse exemplo que tu acabaste de dar, será que podemos dizer, por exemplo, quando há projeção do, por exemplo, o pai queria ter ido para o futebol, mas não foi, não teve possibilidades, seja por que motivo for, e ele projeta para o filho, e depois o filho nem sequer quer muito ir por esse caminho, e acaba por o pai criar alguns conflitos com o filho. Será que Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. temos aqui Acontece. um comando da criança Isso é do um pai exemplo. sobre o filho? É isto? Sim, isso é um exemplo. Mas isto ocorre nas outras relações, Uhum, ok? Que é eu pedir atenção a toda a gente porque eu acho que merece essa atenção. E essa atenção é o quê? É a criança a dizer ao mundo que eu preciso da atenção que a minha mãe não me deu. Que eu acho que a minha mãe não me deu. uhum. Que eu acho que o meu pai não me deu. Mas Podes eu estou fazer. aqui, saudável, Uhum, tenho o meu trabalho, tenho as minhas coisas, eu estou aqui. Portanto, alguma coisa teve que correr bem. Não é, a minha mãe e o meu pai não me deram nada, como por vezes se ouve. Então, se não te deram nada, não estavas aqui hoje, porque pelo menos uma coisa certa que te deu, a vida. ah, sim. Tu podes trazer um exemplo nesse sentido, prático sobre os relacionamentos amorosos? Quando é que. Sim. Sim, quando Uhum, eu projeto todas as responsabilidades no meu companheiro e me coloco no papel de pequenina, de sensível, como por porque exemplo. ele é que tem que pagar as contas, ele é que tem que ir às compras, ele é que tem que limpar a casa, ele é que tem que fazer o comer, ele é. Atenção, eu estou a dar o exemplo de Sim. tudo. Por Uhum, vezes, isto foca-se, por exemplo, ou na comida, ou na roupa, ou. Mas toda a parte de responsabilidade de um relacionamento eu coloco sobre o outro. Porque eu queria ter ido dar uma volta à praia uhum.
e ele não me disse, não me perguntou se eu queria ir dar uma volta. E eu também, pura e simplesmente, não disse e vou amoar. Isso é muito comum. Hum. E vou amoar. E- Desculpa só te interromper, isto das lidas de casa que eu estava a falar, também tem acontecido mais do que esperado, na minha perspectiva, em que, porque a minha mãe me fazia, ele também me tem que fazer. Há muito esta expressão de Tanto para um lado como para o outro, insatisfação. não é? O que? Tanto para Desculpa, um não lado como percebi. para o outro, ou seja, a mulher achar que ele é que tem que fazer, como Sim, sim, sim. Sim, lá está. Eu estou a dar o exemplo da mulher, porque pronto, estou-me a dar a mim como um exemplo fictício, mas sim, tanto da mulher para o homem como do homem para a mulher. eu estava a dizer que aquela questão que tu estavas a falar de ir à praia e ele não me dizer, e eu queria ir, e depois eu amo porque ele. Pronto, eu estava a dizer que isso é muito comum e efetivamente isso depois repetido ao longo do tempo acaba por começar a deteriorar o Causa relacionamento. cansaço, esgota o relacionamento. Tens algum exemplo que já tenha aparecido de alguém que foi trabalhar contigo alguma questão da criança interior nos relacionamentos que possas Sim. partilhar? Outro exemplo diferente, também para ajudar a Sim, ter e é experiência? com o exemplo que mais me aparece. Lá está, era o que eu estava a dizer. Ultimamente tem-me aparecido este das lidas de casa, que é porque a minha mãe me faz, ele ou ela também me tem que fazer. Porque eu estou habituada a este registro e eu não vou abdicar, do meu bem-estar, por assim dizer. Atenção, eu não estou aqui a dizer que alguém tem que abdicar. Uhum. Temos é que nos enquadrar na realidade para onde vamos, ok? Isto na minha perspectiva. Depois, o exemplo que eu te posso dar que mais aparecia era esta parte do amor. Eu ando sempre a discutir com o meu namorado ou com o meu marido. Porquê? 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 Porque não há diálogo, porque eu não falo. O outro é que tem que ler a minha mente. Falando Uhum. o português correto, é isto: é o outro é que tem que ler a minha mente. Porque eu passámos ali perto das praias e eu olhei e até queria ir, mas não lhe disse nada e ele também não foi. Nem sequer se dignou a perguntar se eu queria ir. A nossa mãe e o nosso pai é quando nós somos pequeninos, como somos frágeis, como não temos o poder de decisão, é que nos perguntam: olha, tu queres comer? Olha, queres ir à casa de banho? Olha, quando chegamos à idade adulta, isto já não acontece. Tu tens o poder de decisão. Tu podes dizer ao outro: olha, já que estamos a passar aqui, até gostava de ir ali, à praia. Ou o que é que dizes? Estás disposto a? Não estás disposto? Ouvirem-se mutuamente. Mas isso, numa situação destas, por exemplo, a pessoa vai fazer constelação e o que é que consideras que é importante olhar, curar e que impacto depois é que isso vai ter positivamente na vida da pessoa? Olhar e curar todas as feridas da criança. Aqui eu não te posso dizer nada em específico porque vai depender de pessoa para pessoa, não é? Ok? Cada um é um ser único com todos os seus antepassados, não é? Mas tu podes trazer uma ferida, eu posso trazer outra. Ou tu podes trazer duas ou três feridas, eu posso só trazer uma. Não, não é aqui propriamente um exemplo que eu te possa dar concreto. É mais o olhar as feridas, ok? Percebermos quais foram as feridas, acolhê-las, trazer a consciência de que pai e mãe trouxeram a vida, não é? Não trouxeram nada, não é? E acolhermos a nossa infância tal como ela foi. E essa perspectiva de, porque eu não fui feliz. O teu filho um dia vai dizer a mesma coisa. Porque a perspectiva dele, enquanto criança, ele vai achar, porque é isto que as crianças acham, é que se poderia permitir tudo. E dentro da base da educação, há regras. Porque tu, um dia para viver na sociedade, há regras.
E quando tu vais dizer ao teu filho, não, hoje não podes ir jogar à bola, está a chover, não podes, ponto. Está a chover. Ah, porque a minha mãe nunca me deixa. Basta ser aquele momento marcante, porque a minha mãe nunca me deixava ir jogar à bola. E será que também nunca deixava ir jogar à bola? Pois depois já há tendência para a generalização, não é? Nesse E depois sentido. já há muito o. Porque a minha avó me dizia que a minha mãe não me deixava sair de casa. Isto também é preciso ser visto. Porque se te diziam, tu viste, estiveste lá, presenciaste, sentiste isso, ou só sentiste as palavras daquilo que te foi dito? Contaram uma história que Quando uma pessoa vai trabalhar a criança interior, não é? Que impacto, de uma forma geral, obviamente depois depende sempre de caso para caso, situação para situação, mas de uma forma geral, qual é que é o impacto positivo que tu tens verificado que as pessoas têm? é mudar, é mudar de atitude. Não é constelas hoje e amanhã já estás Claro. ok, não é? Mas consegues perceber que se calhar o outro não é assim tão ameaça como eu achava que era. Percebes? No caso do profissional que eu dei, enquanto eu era tua chefe, tu eras minha chefe, e eu fazia o meu trabalho, tu estavas sempre, e porque ela não faz, porque ela... E se calhar eu tomo consciência de que se calhar o problema não era ela, o problema sou eu. Sou eu que preciso de olhar para mim, de forma profunda, para o meu interior, para tudo o que aconteceu lá atrás, Porque o outro só me está a espelhar aquilo que eu preciso de olhar de trabalhar. em mim, claro. É importante também salientar, não é? Que vai ajudar a tomar consciência, mas depois nós precisamos de tomar atitudes diferentes, não é? A partir do momento em que eu tenho um outro olhar e uma outra consciência, eu tenho a oportunidade de, perante situações que me surgem, que se calhar já me surgiam, mas eu agora tenho outro olhar, ter uma atitude diferente, um comportamento diferente, uma ação diferente, whatever, não é? Sim, se te permitires a isso, lá está. Se te permitires a isso, porque se chegares à sessão com uma ideia pré-concebida de que isto vai ser aquilo, não é? E nós estamos na sessão e, e eu tento chamar à consciência, tento explicar, tento que a pessoa perceba o que é que o campo está a mostrar e a pessoa continua naquele registro do não, mas a culpa é dela, não, mas a culpa é dele, e a culpa é sempre dos outros, e eu não faço nada em mim para que tudo se altere, então aí não adianta. Não adianta a sessão de constelação, não adianta, eu até diria que não adianta seja qualquer tipo de método terapêutico, porque isto é como ir ao médico. Tu vais ao médico, o médico, tu, vais com uma otite, o médico passa-te o antibiótico e tu não tomas. Atenção, não estou aqui a dizer que somos médicas ou que Uhum. conseguimos substituir esse tipo de serviço. Não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é, tal e qual quando nós vamos ao médico, ele nos passa um antibiótico que nós temos que tomar, tal e qual como nós vamos à nutricionista, ela dá-nos uma dieta adequada a nós e nós, para obtermos resultados, vamos ter que seguir a dieta à risca. O método terapêutico, seja constelação, seja qual for, é igual. Há 50% de responsabilidade. Eu acho que até digo isto em todos os podcasts e não me canso de dizer que é há 50% de responsabilidade do terapeuta, mas também há 50% de responsabilidade de quem procura o terapeuta. Porque nós não vamos para casa de ninguém mudar o que quer que seja. E também alertar para uma coisa: esta mudança é lenta. É lenta, é preciso paciência, é preciso persistência.
Há muitas das vezes ao início, eu vou repetir o movimento que tinha, ou a atitude que tinha antes da constelação, e depois vem uma consciência, espera aí. Mas eu já percebi que isto não é assim. Porque é que eu agora neste momento estou a ficar frustrada com aquela pessoa? O que é que está a acontecer em mim? É conhecermos-nos também, acima de tudo. Porque nós não somos assim tão importantes para que o mundo esteja todo contra nós. Sim. No fundo, se eu pudesse resumir, é encontrar o equilíbrio entre as duas crianças que nos habitam, digamos assim, as duas facetas da criança que nos habita, não é? O que é que tu dirias, assim, como mensagem final sobre isto? Conheçam-se melhor. Conheçam-se melhor. Pergunta-te mesmo a ti: quem sou eu? E obtém uma resposta. Para De além das seguida, máscaras, não é? pergunta-te quem sou eu, despida de todos os papéis Exato. pessoais, profissionais e sociais. Mas inicialmente pergunta-te quem sou eu? Só. Quando Hum. nós ganhamos um conhecimento mais profundo de nós mesmas ou de nós mesmos, a perspectiva muda totalmente. Isso dava Começamos a direito a perceber que outro não é tudo podcast, sobre o outro. sabes? Desculpa, não Porque percebi. isso dava direito a outro podcast, sem dúvida, porque começaram aqui a vir coisas à cabeça, porque realmente essa é das perguntas mais importantes, hum, que as pessoas não estão de uma forma, cada vez mais vão começando a existir esses espaços para refletir sobre quem é que sou eu. Eu acho que a vida a muitos de nós vai trazendo situações que nos vão fazendo cada vez mais chegar a esse lugar, mas ainda há muitas pessoas que não param para refletir sobre realmente quem é que são, e algumas até têm receio de parar, sabem que precisam de parar e têm receio de parar, olhar para esse questionamento. Para mim, foi dos questionamentos mais importantes. E dizer-te só, a ti e a quem nos está a ouvir, Uhum. que mas eu não tenho tempo. Não é uma questão de tempo, é uma questão de te permitires. Porque tu podes ir no carro a conduzir e podes ir a fazer essas questões. Podes ir a caminhar e podes ir a fazer essas questões. Porque essas questões não precisam ser em frente ao espelho em voz alta. Há muito diálogo interno que é, que é o diálogo mais importante. Que é o diálogo mais importante. É nós nos permitirmos escutar a nós mesmos. Como jeito de finalização mesmo. Tu disseste, salvo erro, como mensagem que tu deixaste das pessoas se permitirem a conhecer-se, não é? E porque na verdade, quando elas se conhecem, quando elas se permitem, aliás, a conhecerem-se, também abrem espaço para ganhar, lá está, mais autoconhecimento e conseguirem, no fundo, equilibrar estas duas facetas e permitir que a vida também não só flua melhor com elas, mas também em todos os relacionamentos que existem à volta dela. Faz sentido isto? Faz. É mesmo isso. Porque quando nós nos conhecemos, lá está, vou voltar a repetir, mas acho que não quero mais, que é começamos a perceber que afinal o problema não está no outro, mas está em mim. Exato. E o que é que eu tenho que fazer para, eu não diria para me mudar, mas sim para me aprimorar. Exato. Porque acho que ninguém precisa de mudar. Nós somos quem somos e aceitamos-nos como somos. Mas podemos, por vezes, polir certas facetas nossas e aprimorar-nos, permitir-nos a isso.
Obrigada, Inês. Foi um prazer ter-te connosco outra vez e não será a última vez, com certeza. Portanto, diz. Obrigada a todos os que estiveram desse lado a ouvir-nos. Obrigada a ti, Mariana, pelo convite e obrigada a esta equipa fantástica de exploradores holísticos que tem trazido uma visão diferente de como certas áreas podem ter um impacto grande na nossa vida. Obrigada por pertencer a esta equipa e obrigada mais uma vez a todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos acompanham. Eu também agradeço por estares nesta equipa e fazeres um trabalho fantástico e aproveito até para ressalvar que nós temos uma aula, um evento lá gravado exatamente sobre este tema, sobre a criança interior e que é um excelente ponto de partida para trazer aqui mais consciência e abrir espaço também para a cura de eventualmente quem nos está a ouvir e que realmente queira fazer este trabalho à luz daquilo que à luz daquilo que é sistémico, não é? Agora até me está as Sim, palavras. sim, sim. A visão sistémica, era isso que eu te queria Visão dizer. sistémica. Tu trazes. Portanto, obrigada e realmente quem quiser também ter acesso a este evento é uma questão de mandarem mensagem para o número que está abaixo das notas deste episódio. E se gostaste deste episódio também não te esqueças de nos seguir, de partilhar com os amigos, com os familiares, também ficares atento aos próximos episódios porque nós vamos continuar a explorar variedíssimas formas de viver uma vida mais equilibrada, mais consciente, mais plena. Portanto, até à próxima, cuidem-se e lembrem-se que a transformação começa sempre de dentro para fora. Por isso, até breve.